A ficção científica tem no cinema uma das suas maiores expressões, com histórias que encantaram gerações, marcaram o mundo e que definitivamente mudaram a arte para sempre. Enquanto nada se cria no vácuo e tudo tem inspiração do que veio antes, sem dúvida nenhuma temos aqueles filmes que impactaram como nenhum outro. Dos que criaram técnicas revolucionárias, aqueles que definiram um gênero para sempre, e também aqueles que tornaram a ficção científica uma verdadeira potência, abrindo as portas para muitos outros grandes nomes. E hoje vamos celebrar algumas dessas muitas obras, e seus legados para a ficção científica e por que esses serão filmes lembrados para sempre, seja pela estética, seja pela popularização de ideias que se tornariam pilares para o desenvolvimento dos filmes, ou então avanços tecnológicos. Boas-vindas ao Central Pandora, eu sou o Matheus, e hoje é dia de conhecermos alguns dos filmes que mudaram a ficção científica para sempre. Nem todo impacto você vê nas telas, às vezes você vê nas páginas, às vezes você sente na pele. E que impacto melhor para sentir na pele do que tecnologia anti-odor, regulação de temperatura e não precisar mais passar as suas camisas? São essas as vantagens que você encontra nas camisas Insider. Com tecnologia de ponta no seu tecido, você tem uma camisa que é mais macia e respirável do que o algodão, além de muito mais resistente ao desbotamento por uso ou por lavagem, tendo assim um excelente custo-benefício. E como aqui a gente comemora o Natal num belo de um verão, dar camisas Insider é a escolha de presente perfeita, com um estilo versátil que combina com qualquer ocasião e look, da academia ao escritório ou então por aí, aproveitando as férias com muito conforto. E tá achando que essa tecnologia toda é só nas camisas? Na loja da Insider você encontra kits completos para presentear sem erro, aquecendo dos pés ao corpo até... Bom, e não se preocupe, a Insider é tão sem erro que caso o presente não sirva, o processo de troca é simples e rápido, para ninguém ter que passar o fim de ano preocupado e sem usar os seus presentes. Por serem mais resistentes, as camisas da Insider têm um impacto ambiental positivo, afinal elas ficam com você por muito mais tempo, o que também significa que elas te ajudam a economizar no longo prazo. Tenha conforto, praticidade e muito estilo nos looks da Insider. E para tudo isso ficar ainda melhor, usando o nosso cupom PANDORA15, você ganha descontos especiais na loja. Garanta hoje a roupa do futuro. Quando se fala em revolução no cinema, independentemente do gênero, poucos filmes têm o mesmo peso que Metrópolis, de Fritz Lang. Enquanto nesse ponto a ficção científica já tinha se mostrado um poderoso espelho para muitos erros que a humanidade cometia, com El sendo um dos grandes destaques a usar o lado lúdico do gênero para criar críticas ácidas à sociedade europeia, no cinema, ainda uma arte nascente, a história era diferente. A ficção científica tinha como principal ideia demonstrar o poder dos efeitos especiais. O genial Méliès usaria sua viagem à Lua para mostrar como seus truques de mágica se tornariam mágicas cinematográficas. Nessa época, muitos filmes se chamavam trick filmes, ou seja, filmes de truques, só para se ter uma ideia do quanto o foco estava nos efeitos. Seria apenas em 1915 que o cinema ensaiaria algo como a ficção científica que conhecemos hoje. Der Tunnel, ou O Túnel, é a história da construção de um túnel que liga a América e a Europa. Adaptada do livro de mesmo nome de Bernard Kellerman, a ficção futurista fala sobre o avanço social ao lado da tecnologia, sobre o tratamento de trabalhadores durante as grandes obras para alavancar toda a sociedade, e os desastres que seguem essa ambição e esse idealismo. Durante a década de 20, vimos ideias mais arriscadas ganhando espaço, como o Homo Mecânico, ou O Homem Mecânico, filme italiano sobre as máquinas controladas à distância, a primeira batalha entre robôs da história do cinema. Um filme que ficou perdido por décadas, até uma parte dele ter sido encontrada na Cinemateca Brasileira, felizmente antes dos incêndios. E Wander der Schöpfung seria o primeiro hard sci-fi que veríamos nas telonas. Mas a ficção científica só chegaria à tela grande com toda a sua força com o filme de Fritz Lang, parcialmente inspirado pelo Homem Mecânico, diga-se de passagem. Enquanto a chave que fez a virada da ficção científica para os filmes de truques no cinema para um gênero mais robusto não foi algo de imediato, e sim um legado de 15 anos, foi Metrópolis o responsável por trazer o impacto que influenciaria praticamente todo o gênero até hoje. Metrópolis criaria não apenas uma estética que ainda é um pilar importante para filmes de ficção científica, mas também uma narrativa muito fundamental. Em Metrópolis vemos o mundo do futuro, com seus aviões cruzando arranha-céus tecnológicos, cheios de luzes, onde as pessoas vivem em harmonia e conforto. Mas para que tudo isso funcione, há uma distopia escondida no subsolo. Os trabalhadores de Metrópolis sempre com suas cabeças baixas, passos mecânicos e dividindo seu espaço com máquinas gigantescas. Metrópolis nos mostra um mundo onde o trabalhador se tornou tão parte da vida industrial que ele não se distingue mais de uma peça, tão fácil de repor quanto.
É uma história que também nos mostra como quem está no poder usaria a tecnologia para tentar enganar, sabotar, mentir e distrair, evitando que aqueles que estavam descontentes com a sua distopia conseguissem fazer algo, como é o caso da Machiniment, a máquina que é usada para substituir Maria, a líder dos trabalhadores nessa distopia, uma máquina que atrai o olhar dos homens, fascina e hipnotiza, deixando com que tudo de ruim aconteça sob nossos pés enquanto nos perdemos na dança macabra da tecnologia. Apesar de seus temas sobre revoluções, algo que assustou os norte-americanos e obrigou Hollywood a cortar mais da metade do filme, Metrópolis é sobre conciliação antes que seja tarde, de equilíbrio, de que o mediador entre a mão e o cérebro deve ser sempre o coração. E como sempre, a ficção científica nunca prevê o futuro, portanto, Metrópolis não é um retrato do nosso presente, mas sim uma lembrança do nosso passado. Ele foi feito em um período bem específico, quando a República de Weimar tinha acabado de sair de uma grande crise e estava mostrando sinais de melhoria, mas poucos anos antes da crise de 29. Um período de muita preocupação em meio à esperança, de muita instabilidade em meio ao extremismo político e também de um rápido desenvolvimento tecnológico. Metrópolis era um aviso para a sociedade daquela época, para não deixarmos o aparente luxo ser construído sob o suor e sangue dos que estão abaixo, para a tecnologia não ser mais importante que a humanidade e que a riqueza de alguns não seja mais importante que a liberdade de todos. Um aviso que infelizmente não foi ouvido, e a Alemanha viu a sua maior obra sci-fi se tornar a norma na década seguinte ao seu lançamento. Sendo assim, Metrópolis marcou no cinema o momento exato em que a ficção científica deixava de ser mais do que apenas truques, e finalmente levava para até então nova forma de arte toda a força que o gênero já tinha na literatura, como um poderoso espelho do nosso presente. Com uma grande viagem de imagens, não tão longe assim do surrealismo, seu visual inspiraria diretamente outras obras tão impressionantes quanto, discutivelmente, o primeiro cyberpunk da história da ficção científica. E falando nisso, o cyberpunk é um subgênero extremamente popular, visualmente um dos que mais chama atenção, tendo seu ápice na década de 80 e até hoje sendo uma das estéticas mais queridas de toda a ficção científica, mesmo que muitas vezes sendo apenas neon pop. Tal como Metrópolis, o cyberpunk sempre foi um reflexo de seu tempo, com algumas ideias até se tornando defasadas, mas o sentimento por trás das suas histórias continua vivo e forte, a revolta do punk em um mundo cibernético e cada vez mais frio. O subgênero conta com filmes que impactaram o cinema de forma imensurável. Fuga de Nova York é um de seus primeiros expoentes, tendo influenciado diretamente histórias que definiriam o cyberpunk. O Japão tem uma forte história de filmes corajosos, malucos e extremamente artísticos, como a obra-prima Tetsuo. Por ser um dos mais prolíficos subgêneros do sci-fi, existem centenas de filmes importantes nesse aspecto. Blade Runner seria uma escolha óbvia, com história inspirada no livro de Philip K. Dick e a estética tirada diretamente das páginas de O Longo Amanhã, de Jean Giraud e Dan O'Bannon. Blade Runner colocou no cinema a estética e ideias que já vinham formando o cyberpunk, popularizando um estilo que continuaria a ser usado até hoje. O filme de 82 é uma obra fantástica, uma verdadeira força cinematográfica e com um dos finais mais emocionantes e memoráveis de todos os tempos. No entanto, falar de cyberpunk e não dar destaque para Akira é praticamente um crime. Lançado inicialmente como um mangá em 1982, antes mesmo de Blade Runner, Akira de Katsuhiro Otomo é por muitos, e com bastante razão, considerado o mais importante cyberpunk da história, uma das expressões máximas desse subgênero. Mas o assunto hoje é filmes, e mesmo sendo uma versão inferior ao material original, o filme Akira mudou muito mais do que o cinema. Akira, de 88, foi responsável por abrir a porteira do anime para o ocidente. O seu sucesso influenciou consideravelmente a popularização de obras japonesas ao redor do mundo. O seu mundo, já maravilhoso no mangá, agora ganhava cores que apenas a animação é capaz de produzir, fazendo desse um dos mais vibrantes universos da ficção científica. Akira tem uma combinação fantástica de movimento e cor, que ajudou a inspirar uma miríade de animes das décadas seguintes, e também os filmes. Nenhum personagem em uma moto vai conseguir frear e derrapar sem fazer uma referência a Kaneda. E isso é um fato. O que destaca Akira de outros filmes cyberpunk da sua época, principalmente os de Hollywood, é como ele mantém o lado mais rebelde do subgênero. Em vez do detetive, do policial, o delinquente é o protagonista, enfrentando uma sociedade que caminha para um futuro cada vez pior, deixando para trás jovens quebrados em seu caminho. O imaginário do cyberpunk nunca mais seria o mesmo após Akira se popularizar ao redor do mundo, tanto o mangá quanto o anime, influenciando diretamente outros títulos fundamentais, como o também maravilhoso Ghost in the Shell,
que por sua vez inspiraria Matrix. Akira é uma das mais belas e importantes obras da ficção científica, tendo um grande impacto não apenas no cinema japonês, mas no mundo todo. Junto de Blade Runner e Neuromancer, o terceiro pilar fundamental para o cyberpunk de hoje. Akira foi impactante visualmente e também em popularização de ideias. E às vezes os filmes que mudam o cinema são justamente esses, aqueles que popularizam ideias, conceitos e estilos. Nesse quesito você tem Matrix. Matrix dominou o cinema desde seu lançamento em 99, surgindo no finalzinho de uma década que ainda não tinha encontrado seu estilo próprio, ainda lidando com a ficção dos anos 80 e muitas vezes falhando em assimilar as tecnologias e gostos dos anos 90. Matrix mostrou o que o novo cinema e os efeitos digitais realmente podiam fazer pelo gênero, criando um filme que é ao mesmo tempo bem derivado do que veio antes e um dos maiores influenciadores do que viria depois. Temos Planeta Proibido e como ele mostrou no cinema a possibilidade de histórias interplanetárias e o uso, mesmo que fantasioso, da tecnologia para essas viagens, sendo um importante expoente do sci-fi militarista. E claro, Alien, o Oitavo Passageiro, que seria essencial para tornar a combinação do terror com ficção científica uma das grandes modas dos anos 80. Temos também Mad Max, especialmente o segundo, que foi um marco para as distopias. Mas qual impacto é maior do que aquele que popularizou o gênero como um todo? Para muita gente hoje é difícil entender o quão Star Wars mudou como a ficção científica era vista, e também investida. Antes do seu lançamento, até a segunda metade da década de 70, a ficção científica sempre foi vista como um gênero B, mas depois de Star Wars, também. Mas um gênero B que podia dar muito dinheiro. Star Wars, na época ainda chamada de Guerra nas Estrelas, fez para o sci-fi o que Tubarão fez alguns anos antes para o terror, mostrando a capacidade absurda de ser um verdadeiro blockbuster, a ideia de monges espaciais e soldados do espaço. A trilogia de Lucas, entre as décadas de 70 e 80, ajudaria a dar muita luz para a ficção científica. Basta ver como os anos 80 tiveram uma grande quantidade de obras tentando copiar Star Wars, ganhando financiamento para suas ideias malucas, só por causa do que foi feito em 77. Duas das melhores séries de todos os tempos foram feitas por causa do sucesso de Star Wars. Até a sua principal concorrente deve parte do seu retorno à história de Luke e Vader. Mas uma coisa que às vezes é esquecida é como Star Wars e também Contatos Imediatos de Terceiro Grau trouxeram de volta a positividade para o gênero, que até 77 era dominado pelas distopias e uma visão muito mais cínica e pessimista do mundo. O próprio George Lucas fez parte desse movimento. Com isso, a história da galáxia muito distante permitiu um tom mais leve, um tom mais de família, aumentando a gama de fãs de ficção científica ao redor do mundo. Graças a ele, histórias como Tron, ET, O Milagre Veio do Espaço e até mesmo a versão cinematográfica de Superman tiveram o espaço necessário para brilhar. Eu citei Tron, não citei? Outro tipo de impacto é aquele que vem do avanço tecnológico, e quanto isso é mais difícil de determinar, já que cada um tem algo a acrescentar, mesmo nos menos esperados. Mas existe aqueles que realmente se destacam. Tron mesmo foi um desses, os primeiros cenários completamente criados em computador, um mundo completamente digital e um uso surpreendente da tecnologia da época. Foi um fracasso de bilheteria? Foi. Mas ele também ajudou a mudar como filmes seriam feitos no futuro. Novamente, temos Matrix, que foi uma baita revolução de técnica e tecnologia. E o filme anterior, Star Wars, ajudou a quebrar os limites do que era possível em tela. Jurassic Park e seus dinossauros realistas também mudaram para sempre o paradigma dos efeitos especiais. No entanto, se o assunto é impacto com tecnologia, dificilmente algo foi tão grandioso, ou será novamente, quanto Avatar, para o bem ou para o mal. Diga o que quiser de Avatar e suas sequências, mas o seu visual foi realmente um dos maiores espetáculos das últimas décadas. Tal como Tron, feito praticamente todo em um computador, Avatar é por muitos considerado um filme raso, mas visualmente poucas coisas na ficção científica tiveram uma capacidade tão grande de criar um espetáculo assim. Avatar tomou o mundo de surpresa, rapidamente se tornando o filme com a maior bilheteria da história. Avatar tornou o cinema, pelo menos o hollywoodiano, uma corrida por espetáculos cada vez maiores, o que por si só é algo bem divisível, mas sem a influência do filme de James Cameron ao abrir as portas para um mundo cada vez mais digital, incluindo seus atores, filmes como a maravilhosa trilogia de Planeta dos Macacos não existiriam. De certo modo, todos esses grandes filmes e espetáculos que tivemos nos últimos anos devem pelo menos um pouco às extravagâncias de Avatar. E temos por último um filme que, tal como Metrópolis, mostrou que a ficção científica é profunda e deve ser levada a sério, que como Akira ajudou a moldar para sempre a estética do gênero,
que, como Star Wars, levou a ficção científica para o mainstream, e como Avatar, desafiou os limites da tecnologia de sua época. Em 2001, Uma Odisseia no Espaço, muitas vezes tido como o melhor filme do gênero, é uma grande maravilha cinematográfica, contando com a metódica direção de Kubrick e o roteiro de ninguém menos que Arthur C. Clarke. Enquanto 2001 é sim muito importante pelos seus avanços tecnológicos para o gênero, a sua estética e narrativa também foram uma mudança fundamental. Parte importante do fim da Era de Ouro e o seu sci-fi escapista, e entrando no New Wave com as suas histórias mais críticas e filosóficas, 2001 entrega justamente um estudo filosófico através da sua viagem espacial. Ele fala sobre a humanidade, sobre o caos do universo e sobre como nós sempre buscamos ordem para tentar evoluir como espécie. Essa não é apenas uma visão do futuro, mas também da nossa posição no cosmos, que lembra tanto da nossa pequenez quanto a nossa importância. 2001 desafiou a ficção científica no cinema a buscar no espaço muito mais do que as aventuras de princesas de Marte e monstros a serem dominados, mas as respostas para a nossa própria existência aqui. Discutido até hoje, o filme de Kubrick é uma das pedras fundamentais para a ficção científica, em todas as suas mídias. De todos os filmes aqui, 2001 era o que estava no tempo certo, no lugar certo, para unir todos os impactos possíveis e ajudar a moldar o gênero que tanto amamos. Com isso, muito obrigado pela sua presença aqui. Eu espero que você tenha gostado da nossa lista e continue acompanhando o Central Pandora, porque estaremos sempre por aqui trazendo o entretenimento de todas as galáxias. Um agradecimento ainda mais especial aos nossos apoiadores, que ajudam a nossa nave a continuar navegando pelos muitos universos da ficção científica. Como os primeiros imediatos, Alexandre Seolin, Alisson Nostromo, Joel Melo e Mestre J, os membros da Ponte de Comando, Daniel Souto, Pedrox, Guilherme Ian e Daniel Câmara, e os oficiais de ciências, Professor Marco Aurélio, Rodrigo Ribeiro, Baruch Rodrigues e André Oliveira.